Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, assim, mexe com o bolso e a vida de todo mundo no Brasil, mas que muitas vezes parece um bicho de sete cabeças, né? O Sistema Tributário Nacional, o famoso STN. É verdade. E ele é bem mais que só um monte de sigla e imposto. É o que financia o Estado, né? Saúde, educação, segurança, infraestrutura. Tudo passa por aí. Só que, bom, a complexidade dele é quase lendária. Exato. Talvez um dos mais complicados do mundo, dizem por aí. E essa complicação toda tem história, né? Vem lá da nossa estrutura de federação, imagino. Exatamente. O desenho básico tá lá na Constituição de 88, sabe? Artigo 145 a 162. Ali ela define as regras do jogo. Quem cobra o quê? União, estados, Distrito Federal, municípios, cada um tem sua parte. É o tal do federalismo fiscal na prática. E é justamente sobre essa estrutura, e olha, principalmente sobre a maior mexida nela em décadas, que a gente vai conversar hoje. A Emenda Constitucional 132 de 2023, a reforma tributária. Isso. A gente está se baseando num material bem completo que destrincha o STN, essa emenda nova, as leis importantes e até umas decisões-chave do Supremo. A nossa missão aqui é tentar descomplicar um pouco isso, sabe? Entender como o dinheiro que banca o país é arrecadado e como isso tudo está prestes a mudar bastante. Correto. E essa emenda 132, ela é mesmo um marco. Não muda tudo de uma vez, claro, mas vai direto no ponto que mais complicava a vida, especialmente das empresas e do consumidor: os impostos sobre o consumo. A promessa é de simplificar, trazer mais racionalidade econômica. Ok, então vamos começar pelo básico. Como é que funciona essa divisão de poder para cobrar imposto? Por que não há um só que cobra tudo? Bom, a lógica principal na Constituição para essa divisão é, digamos, dupla. Primeiro tem a ver com o nosso federalismo mesmo, né? Dar autonomia para cada nível de governo tocar suas responsabilidades. E segundo, que é super importante, é tentar evitar a bitributação. A cobrar duas vezes pelo mesmo fato. Isso, imagina pagar imposto para o Estado e para o município pela mesma coisa. Seria inviável, né? Geraria uma carga enorme e muita insegurança jurídica. Então a Constituição tenta amarrar isso. Faz sentido. E na prática, como ficou essa divisão? Quem cobra o quê, assim, em linhas gerais? Olha, de forma simplificada, a União ficou com a parte maior dos tributos ligados, digamos, ao comércio exterior, à renda e a um consumo mais amplo, mais estratégico para o país. Tipo, imposto de renda, essas coisas. Exato. Imposto de importação, o IE, de exportação, o IE, o imposto sobre a renda, o IR, tanto de pessoa física quanto de empresa, o IPI, aquele sobre produtos industrializados que incide na saída da fábrica, sabe? E o IOF, das operações financeiras. Ah, o do cheque especial, do cartão. Esse mesmo. E tem o ITR, da propriedade rural, e ainda a previsão daquele imposto sobre grandes fortunas, o IGF, que está lá na Constituição, mas, bom, nunca saiu do papel porque falta lei complementar. Já os estados e o Distrito Federal se concentram mais na circulação das mercadorias e em alguns serviços específicos, tipo transporte e comunicação, e também na propriedade de alguns bens. Aí entra o famoso ICMS, né? Exatamente. O ICMS é o carro-chefe dos estados, a maior fonte de receita deles. Mas também, nossa, é uma das maiores fontes de complicação e briga judicial que a gente tem. Além dele, os estados cobram o ITCMD, que é sobre herança e doação, e o IPVA, dos carros. E, por fim, os municípios e o Distrito Federal, que acumula competência de estado e município, cuidam mais do que está ligado à cidade, ao espaço urbano e aos serviços locais. IPTU, certo. Isso, o IPTU dos imóveis urbanos, o ITBI, que paga quando vende um imóvel, e o ISS, Imposto sobre Serviços, que pega uma lista enorme de atividades, desde o salão de beleza até a empresa de software. E, olha, além desses impostos, todos eles, União, estados, municípios, podem cobrar taxas por serviços específicos que prestam, tipo coleta de lixo, ou pela fiscalização, sabe? E também contribuições de melhoria, se uma obra pública valoriza teu imóvel.
E a União ainda tem um campo gigante nas contribuições. PIS, COFINS, a contribuição para o INSS, a CID. É um sistema com várias camadas mesmo. Nossa, é realmente um mapa cheio de detalhes. Mas você falou que a Constituição tenta evitar essa coisa da bitributação, da carga excessiva. Isso me faz pensar nos limites. Não basta dizer quem cobra, né? Tem que ter regra de como cobrar para proteger quem paga. Sem dúvida alguma. E essa é uma parte, assim, fundamental do sistema. São as chamadas limitações ao poder de tributar. Funcionam como direitos, como garantias para nós, contribuintes. Estão lá na Constituição, principalmente no artigo 150. E qual a ideia por trás delas? É buscar um equilíbrio, sabe? O Estado precisa de dinheiro para funcionar, claro, mas ele não pode sair cobrando de qualquer jeito, atropelando direitos básicos. É uma tensão que existe o tempo todo. Entendi. E quais são as principais garantias que a gente tem? Os pilares dessa proteção são alguns princípios bem importantes. Primeiro, a legalidade. Nenhum tributo pode ser criado ou aumentado sem lei aprovada pelo Legislativo. Nada de surpresa por decreto. Certo. Segundo, a isonomia. Tratamento igual para quem está na mesma situação. Proibido discriminar sem motivo justo. Terceiro, irretroatividade. A lei não pode voltar no tempo para cobrar imposto sobre algo que aconteceu antes dela existir ou ser mudada para pior. Isso dá uma segurança. Dá. E tem mais. Quarto, a anterioridade. Essa tem duas travas. A lei que cria ou aumenta tributo só pode valer no ano seguinte, é a anterioridade anual, e no mínimo 90 dias depois de publicada, a 90º, para dar tempo de se preparar. Entendi. Anual e 90º. Isso. Quinto, a vedação ao confisco. O imposto não pode ser tão pesado que vire um confisco, que tome uma parte exagerada do seu patrimônio ou da sua renda. E sexto, mas não menos importante, a capacidade contributiva. Sempre que der, os impostos têm que ser graduados conforme a capacidade econômica de cada um. Quem pode mais, paga mais. Ok. Esses princípios são a base para dar alguma previsibilidade. Agora, sim, vamos para o olho do furacão, a emenda 132 de 2023. Você disse que é uma revolução focada no consumo. Por que essa área era tão problemática? E o que a reforma faz de tão diferente assim? O sistema de tributar o consumo no Brasil era, bom, ainda é, né, durante a transição, considerado um dos piores do mundo. Uma complexidade absurda. Imagina, cada estado com sua lei de ICMS, cada município com a sua de ISS, mais as leis federais de PIS, COFINS e IPI. Um emaranhado. Total. Isso gerava um custo enorme para as empresas administrarem, um monte de obrigação acessória e, principalmente, muita briga. A tal da guerra fiscal entre os estados, um dando benefício para atrair a empresa do outro, e uma quantidade gigantesca de processo na justiça. Sem falar que o sistema antigo era cumulativo. Cumulativo? Como assim? Imposto incidia sobre imposto. O tributo pago na etapa anterior virava custo na etapa seguinte, entende? Isso encarecia tudo, principalmente investimento e as exportações. Era o chamado efeito cascata. A reforma ataca justamente esses problemas. E como ela faz isso? Quais são as armas dessa revolução? A arma principal é trocar 5 tributos de hoje, PIS, COFINS, IPI, os federais, ICMS estadual e ISS municipal, por um modelo de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Só que no nosso caso ele é dual. Vão ser 2 novos tributos. 2 IVAs. É, tipo isso. A CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser federal, juntando PIS, COFINS e uma parte do IPI. E o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser dividido entre estados e municípios, unificando o ICMS e o ISS. Certo, CBS federal, IBS estadual municipal. E o que eles têm de tão diferente? O pulo do gato está nas características deles. São radicalmente diferentes. Primeiro, a não cumulatividade plena. Essa talvez seja a maior mudança estrutural. O que isso significa na prática? Significa que o imposto pago na compra de um insumo ou de um produto para revender
vai gerar um crédito financeiro real para a empresa. Pensa quase como um dinheiro de volta fiscal, na hora. Esse crédito abate o imposto que a empresa tem que pagar na venda seguinte. Isso acaba com o efeito cascata, porque o imposto não vira mais custo embutido no preço. Diferente do sistema antigo que tinha crédito, mas era cheio de restrição. Exatamente. Os créditos antigos eram complicados, cheios de trava, não eram plenos de verdade. Segunda grande mudança, tributação no destino. A regra geral vai ser que o IBS e a CBS vão ser pagos para os estados e para os municípios onde o produto ou serviço é consumido, não onde ele é produzido. Isso ataca a guerra fiscal que você mencionou. Diretamente. Acaba com aquela briga de estado dando desconto de ICMS para atrair fábrica, que muitas vezes distorcia a economia. E terceiro, legislação uniforme. Especialmente para o IBS, a ideia é ter uma lei complementar única para o país inteiro. E a administração vai ser feita por um comitê gestor, com gente de todos os estados e municípios. Isso deve simplificar muito a vida de quem vende para vários lugares. Essa história do crédito financeiro real parece ótima, mas como garantir que isso funcione sem virar uma festa, sem muita fraude? O controle disso não vai ser um desafio gigantesco? Com certeza é um desafio. Implementar um IVA assim exige sistemas de tecnologia muito, mas muito bons, né? Para rastrear tudo, validar os créditos rápido. A nota fiscal eletrônica que a gente já tem ajuda, mas vai precisar evoluir. O jeito que as novas leis complementares vão definir as regras de fiscalização vai ser crucial para ter segurança sem travar tudo. É um equilíbrio delicado. Faz sentido. E além desse IVA dual, tem mais alguma coisa grande na reforma? Tem sim. A criação do imposto seletivo, o IS. Ele é federal também. Ganhou o apelido de imposto do pecado, sabe? Do pecado? Por quê? Porque a ideia é que ele incida sobre coisas que fazem mal para a saúde ou para o meio ambiente. Cigarro, bebida alcoólica são os exemplos clássicos. Talvez entre agrotóxico, produto que polui muito, a lista certinha ainda depende de lei complementar. O objetivo é duplo: arrecadar, claro, mas principalmente desestimular o consumo desses itens, deixando eles mais caros. Cigarro e bebida, ok. Mas definir o que é prejudicial ao meio ambiente, isso aí parece que vai dar uma discussão danada, não? Quem define? Como? Com toda certeza, esse ponto vai ser muito sensível. Quando forem discutir a lei complementar disso, pode esperar muito debate, muita pressão de setor A ou B, como é que você mede o prejuízo, qual o critério, que setores entram, quais ficam de fora. Vai exigir uma discussão técnica, política e social bem profunda para esse imposto funcionar direito, sem criar problema onde não devia. Imagino. Agora, uma mudança desse tamanho, extinguir 5 impostos, criar outros 3... Não dá para fazer isso de um dia para o outro, né? Como vai ser essa transição na prática? As empresas precisam de tempo para se ajustar, imagino. Exatamente. Seria um caos total tentar virar a chave de repente. A própria emenda já previu um período de transição bem longo. Vai de 2026 até 2026. 2026. Sim. Começa em 2026 com um test drive, digamos assim. Alíquotas bem baixinhas para a CBS, tipo 0,9%, e para o IBS 0,1%. Elas vão conviver com os impostos atuais. Aí, a partir de 2027, o PIS/COFINS começa a cair até zerar em 2027 mesmo, enquanto a CBS sobe. O IPI também vai sendo reduzido aos poucos, com uma proteção para a Zona Franca de Manaus. E o ICMS e o ISS? Esses começam a ser reduzidos só a partir de 2029, gradualmente, enquanto o IBS sobe na mesma medida, até que em 31 de dezembro de 2032 eles são extintos de vez. Ou seja, a gente vai ter uns bons anos com os dois sistemas, o velho e o novo, funcionando ao mesmo tempo. O sistema novo só vai estar 100% valendo em 1º de janeiro de 2023. Uau, 2033. É chão, hein? E por que tanto tempo assim? Só para dar tempo para as empresas ou tem mais coisa? Tem mais coisa, sim. São vários motivos. Primeiro, a complexidade técnica mesmo. Tem que desenvolver sistema novo para arrecadar, para fiscalizar, para o comitê gestor funcionar e testar tudo isso.
Segundo, tem que calibrar as alíquotas da CBS e do IBS para não aumentar a carga tributária total. Essa é uma promessa da reforma, manter a arrecadação global neutra. Isso exige ir ajustando aos poucos. Ah, entendi. E terceiro, que talvez seja o ponto mais crítico, a questão política e federativa. Mudar a cobrança da origem para o destino significa que o dinheiro vai ser distribuído de um jeito diferente entre estados e municípios. A transição longa e uns mecanismos de compensação que a emenda criou servem para suavizar esse impacto e, bom, para conseguir costurar o acordo político para aprovar as leis complementares que vão detalhar tudo. E falando em leis, além da Constituição e da emenda 132, que outras leis são chave para entender o STN hoje, o mesmo para navegar nessa transição? Mesmo com a reforma vindo aí, algumas leis continuam sendo a espinha dorsal. A principal de todas é a Lei 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, o CTN. De 66, nossa, bem antiga. Antiga, mas a Constituição de 88 recebeu ela como se fosse lei complementar para tratar das normas gerais. Ele define os conceitos básicos que vão continuar valendo: o que é tributo, fato gerador, base de cálculo, obrigação, crédito, lançamento, é tipo a gramática do direito tributário. Enquanto o ICMS e o ISS não morrem, a Lei Complementar 8796, a Lei Candir para o ICMS e a Lei Complementar 116/2003 para o ISS são super importantes. Ok. Mas o ponto crucial agora é que todo o detalhe da reforma, como a CBS, o IBS e o imposto seletivo, vão funcionar na prática, as alíquotas exatas, as regras de crédito, como o comitê gestor vai operar, tudo isso depende da aprovação de novas leis complementares pelo Congresso. Essas leis são o próximo grande capítulo dessa história. O sucesso da reforma depende delas. Compreendo. A Constituição dá a direção, a emenda desenha um novo mapa, mas são essas futuras leis que vão de fato construir as estradas. E onde entra o judiciário nisso tudo? O Supremo, o STF, parece que apita bastante nesse jogo, né? Apita, e muito. Um papel absolutamente fundamental. O STF é quem dá a última palavra sobre a Constituição. Ele interpreta as leis tributárias, resolve as brigas entre União, Estados, municípios e também entre o governo e nós, contribuintes. Ele garante que aqueles princípios de proteção que a gente falou sejam respeitados. E as decisões do STF moldam o sistema na prática, com impacto de bilhões às vezes. A quantidade de briga judicial sobre imposto no Brasil é absurda. E muita coisa acaba lá no Supremo. E tem alguma decisão recente ou histórica da STF que mexeu bastante com as coisas? Ah, tem várias, mas dá para destacar algumas bem marcantes. A famosa tese do século, por exemplo, julgada no recurso extraordinário 574-706. Tese do século. O que ela disse? Basicamente, o STF disse que o ICMS, que vem destacado na nota fiscal, não é receita da empresa. É um imposto que a empresa só repassa para o governo. Logo, ele não pode entrar na conta para calcular o PIS e a COFINS. Parece óbvio, mas mudou tudo, reduziu o imposto para muita gente e o impacto financeiro começou a valer lá de março de 2017 para frente. Uau. Outro importante foi sobre a não incidência de ICMS em transferências internas, julgada na DC 49. O Supremo falou que mandar mercadoria da matriz para a filial, por exemplo, não é venda, não é circulação econômica. Então, não pode cobrar ICMS. Isso foi contra o que muitos estados faziam e deu um trabalhão para todo mundo se adaptar. Entendi. Mexeu com a logística das empresas. Bastante. E tem também as várias decisões sobre a guerra fiscal, tipo na ADI 5.929. O STF tem sido bem firme em dizer que Estado não pode sair dando benefício de ICMS sozinho, sem aprovar lá no CONFAZ, que é o conselho que reúne todos os secretários de Fazenda. Isso para tentar segurar a competição predatória entre eles. Para manter o pacto federativo, né? Exato. E uma mais recente sobre o ITCMD, o Imposto sobre Herança de Bens que estão no exterior.
Foi no RE 851-108. A Corte decidiu que os estados só podem cobrar esse imposto se tiver uma lei complementar federal autorizando. Como não tem essa lei, a cobrança ficou no ar, sabe? Mostra bem essa tensão entre a autonomia do estado e a necessidade de regra geral federal. Fica bem claro mesmo que o STF não é só um juiz. Ele é um ator central que define como o sistema funciona no dia a dia. Então, olha, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou. Passamos pela divisão de quem cobra o quê, pelos princípios que tentam equilibrar as coisas, pela mega reforma do IVA dual que está vindo com a emenda 132, pelas leis que mandam e vão mandar no jogo e pelo papel decisivo do Supremo. Qual é a grande mensagem que fica sobre o nosso STN hoje? Olha, a mensagem principal é que a gente está no meio de uma travessia histórica. O nosso sistema tributário, que todo mundo concorda que é complexo demais, disfuncional em vários pontos, está passando pela maior reforma desde a Constituição de 88. A aposta no IVA dual, com a CBS e o IBS, e no imposto seletivo é ousada. Busca simplificar, dar transparência, neutralidade, acabar com problemas como a guerra fiscal, a acumulatividade. Mas o sucesso não está garantido, né? De forma alguma. Vai depender muito da qualidade dessas leis complementares que ainda precisam ser aprovadas. Vai depender da capacidade de implementar os sistemas novos, da gestão lá do comitê gestor. E, claro, vai depender de como o judiciário vai continuar interpretando tudo isso, resolvendo os conflitos que certamente vão aparecer nessa transição longa. É uma busca constante por equilíbrio. Perfeito. E, para a gente terminar, deixar uma reflexão no ar para quem está nos ouvindo, com essa transição tão esticada até 2032 e essa dependência toda das novas leis. Que tipo de desafio que ninguém previu, ou talvez até oportunidade inesperada, pode surgir para as empresas e para as pessoas comuns nesse período de convivência do sistema velho com o novo? E pensando lá no imposto seletivo, como será que a sociedade e o governo vão lidar com a pressão na hora de definir e talvez mudar no futuro o que é exatamente prejudicial à saúde ou ao meio ambiente? Que novas discussões éticas, econômicas, sociais isso pode acender? Fica aí para a gente pensar.